Olá, alunos! Seja bem-vinda para mais uma aula em casa. Pegue seu livro Trilhas, no módulo 1, capítulo 2. Vamos dar continuidade sobre como foi o encontro dos povos, né? Vamos saber um pouco sobre o cotidiano nas embarcações e também sobre as rotas de navegação. Vamos começar da página 268 a 269. O cotidiano das embarcações. Então, alunos, nas grandes navegações, as viagens costumavam ser longas e cansativas. Os marinheiros tinham um dia a dia cheio de trabalho. E quais eram suas obrigações? Bom, eram, por exemplo, reparar os danos dos equipamentos, controlar as velas conforme os ventos e preparar os alimentos. O consumo de água era controlado e a alimentação era insuficiente, baseada em produtos. Quais eram esses produtos? Bolachas salgadas, carne seca, alho, vinho e peixe. Havia pouca higiene no armazenamento de alimentos e muitos deles ficavam sujeitos à contaminação. Falando sobre isso, sobre essa questão de pouca higiene, né, alunos? Eles viviam, naquela época, né, eles viviam em péssimas condições de viagens, pois naquela época, eles levavam muitos marinheiros e os marinheiros adoeciam, principalmente, alunos, em razão da carência de alimentos nas embarcações. Vocês perceberam aí que eles levavam somente esses alimentos, como era controlado, né, eles acabavam adoecendo, né? Por quê? Porque naquela época existia uma doença chamada escorbuto, que é justamente a falta de vitamina C. Como a alimentação deles eram precárias, né? Eles ficavam adoecidos e acabavam morrendo, né? Porque com a alimentação humana deficiente da vitamina C, que os alimentos dele não tinham vitamina C, podiam acontecer várias doenças, né? Principalmente no tecido colagenoso e desenvolvimento de doença conhecida como escorbuto, que eu acabei de falar. E quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas de escorbuto incluem gengivas inchadas, sangramento fácil, dentes abalados. Não sei se vocês já viram que naquela época os marinheiros tinham aqueles dentes, né, todos assim amarelados, né? Então os dentes deles eram abalados, suscetíveis a quedas, sangramentos subcutâneos e cicatrização deles eram muito lentas, então eles acabavam adoecendo, não é mesmo? Por quê? Porque devido à insuficiência desses alimentos, né? Aí observa aqui nessa imagem, né, os marinheiros abastecendo a embarcação dos alimentos na gravura do século XX. Temos aqui na próxima página, na página 268, a atividade. Leia um relato feito pelo marinheiro Antônio Pigafetta em 1520. Para não morrer de fome, chegamos ao ponto crítico de comer pedaços de couro com que se havia coberto o mastro maior. Frequentemente, nossa alimentação ficou reduzida à serragem de madeira como única comida, posto que até os ratos, tão repugnantes aos homens, chegavam a ser um manjar tão caro que se pagava meio ducado por cada um, ou seja, naquela época eles comiam até rato, e o rato para eles, se eles encontrassem, já que eles estavam com fome e não tinham alimentos, se tornava até um manjar, né? Então, letra A, segundo o relato, como era a alimentação durante a viagem? Essa tá fácil, não é mesmo? Letra B, converse com os colegas sobre como devia ser a saúde dos marinheiros, considerando a maneira como eles se alimentavam. Era precária, não é mesmo, alunos? Então, bom, vocês vão responder essas atividades, tá bom? Então vamos lá? Aqui nós vamos falar um pouco sobre como eram as rotas de navegação, né? Como é que eles chegaram até o nosso Brasil. Então, ao longo do século XV, os povos ibéricos, que são justamente os europeus, né, principalmente os espanhóis e os portugueses, eles realizaram grandes expedições oceânicas. Os navegantes espanhóis, eles acreditavam que navegando sempre a direção do oeste, daria a volta do planeta e chegariam às Índias, né? Como vocês ficaram sabendo no início do capítulo, que o objetivo maior era eles atingir essas terras, né, os desconhecidos, descobrir novas terras e chegar às Índias, né, justamente para pegar aquelas especiarias que nós falamos no início, como cravo, canela, produtos que facilitaria, que era muito caro na época lá na Europa. Então eles queriam lucrar com isso, né? E eles dariam, né, a volta ao planeta e chegavam às Índias. Os portugueses, no entanto, chegaram antes às Índias, contornando o continente africano. Observe o mapa
algumas dessas rotas de navegação. Aí temos aqui o mapa, né? Esse aqui é o mapa mundi, não é mesmo? E observe aí que foram praticamente assim, três expedições, né? Que fizeram essa rota para chegar na Índia. Observe aqui na primeira seta, né? Que em 1422 o espanhol contornou, né? O nome dele é o de San Colombo, e depois foi o Vasco da Gama em 1498, e 1500 quem chegou no Brasil, né? Primeiro foi o Pedro Álvares Cabral. Observe aí que ele chegou, ele contornou, né, a África, né? Passou aqui pelo Brasil, pelo Porto Seguro, e em seguida chegou lá na Índia. Não é mesmo? Observaram isso aí no mapa mundi? Tá? Observe essa legenda aí que está mostrando todo o caminho percorrido das rotas de navegação. Já aqui na página 269, temos aqui o Tratado de Tordesilhas, que foi feito em 1494. No século XV, Portugal e Espanha eram as maiores potências marítimas europeias. Para evitar disputa de território, em 1494, os monarcas desses dois reinos, né, assinaram o Tratado de Tordesilhas. E o que foi esse tratado, né? Esse tratado foi uma divisão de terras, né, para que não tivesse briga, né? Eles determinaram que estabeleceu uma linha imaginária, né, de 1.770 quilômetros a oeste das ilhas de Cabo Verde, né? Essas terras pertenciam a quem? À Espanha, né? E as terras a leste já pertenciam a Portugal. Foi uma maneira que eles encontraram para evitar brigas, né? Então eles dividiram essas terras, que foram entregues para donatários, né? Que são donatários, são comerciantes, né? E eles tinham que pegar essas terras e fazer produzir, né? Ampliar. Então foi uma maneira que eles encontraram para que não tivesse essas brigas entre os dois reinos, ou seja, entre os dois países. E aqui terminamos mais uma aula, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Tchau!